Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar pra vocês as principais marcas batidas no final de semana e o top 5, principalmente abordando o filme Avatar 2, né, que acabou de ser lançado pelo diretor James Cameron. Então, vamos lá! Então pessoal, só esclarecendo pra vocês, o resultado saiu, não foi o resultado que muitas pessoas esperavam, só que eu já quero deixar isso bem claro desde já. O James Cameron nunca foi um diretor surpreendente já no primeiro final de semana. Resta a gente ver se o filme Avatar 2 vai conseguir ter o mesmo efeito que Avatar e que Titanic, né, que foi um efeito de pernas muito longas, um multiplicador muito grande para cada um desses filmes, como eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Só que eu acredito que Avatar 2 não tá tendo esse mesmo efeito. E alguns outros números acabaram sendo um pouquinho decepcionantes, como vocês vão ver também no decorrer do vídeo. Então o filme Avatar, O Caminho da Água acabou de chegar 13 anos depois do lançamento do filme original em 2009, é 2009, não 2019, porque no vídeo anterior eu acabei falando algumas vezes errado, mas obviamente eu quis dizer 2009, e o filme abriu com 134 milhões de dólares, que é quase o dobro do que o seu antecessor fez, só que acabou sendo um pouquinho decepcionante, porque a abertura falava entre 150 e 170 milhões de dólares, pelo menos eram as expectativas antes do lançamento, só que é um filme com mais de 3 horas de duração, então acho que isso afetou bastante. Vale lembrar que a minha previsão para esse filme foi de 142, se eu não me engano, eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada, então eu acabei errando por somente 8 milhões de dólares a abertura desse filme em território americano. Então o meu chute foi bastante certeiro e eu fiz ele faz praticamente um mês, né? Eu fiz ele faz bastante tempo, então eu acertei quase em cheio, errei por somente 8 milhões de dólares. E por que eu falo isso, né? Que a abertura não é tão importante assim para os filmes do James Cameron. Porque se a gente for pegar todos os filmes que o James Cameron já lançou, a gente vê que a abertura, algumas vezes foram aberturas grandes sim, mas a grande maioria das vezes as aberturas não foram tão altas, só que o multiplicador foi muito grande, e se isso acontecer, né, com Avatar 2, o resultado do filme pode ser muito maior do que a gente espera. E aqui eu separei alguns números para mostrar para vocês, começando pelo Exterminador do Futuro 2, que para mim é o primeiro filme onde o James Cameron já era o James Cameron, né? Obviamente ele ainda não era o maior diretor de todos os tempos com Avatar e Titanic, mas a gente vê aqui, ó, uma abertura de 31 milhões e uma bilheteria americana final de 205 milhões, então é um multiplicador de 6.6, que é um multiplicador muito bom, mas é um multiplicador baixo ainda para os padrões do James Cameron. O filme seguinte não foi um filme tão bem sucedido assim, né? O filme True Lies, também com Schwarzenegger. O filme abriu com 25 milhões e acabou fazendo 146 milhões, um multiplicador de 5.8. Vale a gente lembrar que esses filmes são da década de 90, então True Lies é de 1994. E depois a gente tem o filme Titanic, que realmente é um absurdo, né? Abriu com 28 milhões e acabou fazendo 659 milhões, então um multiplicador de 21.4, realmente, né, de outro planeta, digamos assim, esse resultado. E aí o próximo filme do James Cameron foi justamente Avatar, que não teve um multiplicador tão bom quanto Titanic, mas também teve um resultado sensacional, um multiplicador de 9.7. Então 9.7 é um resultado brilhante. Eu acredito que Avatar 2 não vai ter um multiplicador menor do que 4. Eu acho muito difícil, né? A não ser que seja uma anomalia gigantesca para um filme do James Cameron, que o multiplicador seja menor do que 4. E vale a gente lembrar que o filme estreou um final de semana antes do Natal, né? Como o final de semana que vem é um feriado, eu acredito que o filme vai ter um efeito positivo. Não que ele vá fazer mais dinheiro do que ele fez na sua primeira semana, mas provavelmente ele vai ter uma queda baixa, porque as pessoas estão gostando, todo mundo que está indo assistir está falando que é um espetáculo visual e assim por diante. Só que eu acho que não vai ter o mesmo efeito que o primeiro. As pessoas, eu me lembro, eu acho que eu fui assistir 2 ou 3 vezes o Avatar porque era uma experiência diferente. Hoje eu acho que o 3D já tá meio sucateado, né? Os filmes estão usando bastante. Toda vez que você vai no cinema, praticamente, você acaba assistindo o filme em 3D. Então não tem mais aquela novidade. Só que eu ainda acho que o filme vai ter um multiplicador positivo pela forma com que o James Cameron conta uma história. Eu acho que esse filme vai acabar tendo um multiplicador legal. E aqui eu até fiz na minha previsão
original eu fiz uma previsão de 4.2, então ó, como vocês podem ver, a abertura, na minha opinião, ia ser de 142 milhões e o filme ia fazer próximo de 600 milhões e que o split dele no mercado internacional seria de 33% nos Estados Unidos e 66% fora dos Estados Unidos e que o filme faria um total de 1.7 bilhão de dólares. Eu acabei dando uma ajustada para cima nesse valor depois por causa dos números chineses, só que a China não foi um mercado tão grande assim, pelo menos no primeiro final de semana, pelo momento lá que a China tá passando, né, tem muitas coisas acontecendo, então o foco não foi em Avatar, só que o filme é uma sensação por lá, né, bateu recorde atrás de recorde em território chinês, o primeiro filme eu digo em 2009, e os sites estavam dizendo que esse filme teria uma abertura simplesmente absurda e não foi o que aconteceu. O filme teve uma abertura ali na casa dos 50 milhões de dólares, que foi uma abertura bastante decepcionante. Se esse filme vai crescer nos próximos finais de semana, eu acho difícil, porque a bilheteria chinesa geralmente ela é muito front-loaded, né, que eles falam, a primeira semana é muito importante e o filme costuma cair bastante nas semanas seguintes. Então, sem a China, né, ou pelo menos se a China fizer um valor bem irrelevante, o filme não vai ser o sucesso que eu pelo menos esperava, mas esse é meu chute, tá aqui na tela para vocês darem uma olhada. E em que lugar essa abertura entraria no ano de 2022? Essa abertura entraria na 6ª colocação, então foi uma abertura boa, digamos assim, mas nem de longe foi uma abertura surpreendente, né, porque ele ficou atrás de Doutor Estranho com 187, Pantera Negra com 181, Jurassic World Domínio com 145, Thor, Amor e Trovão com 144, o Batman com 134 e Avatar, né, com 134 também, um pouquinho à frente de Top Gun Maverick. Lembrando que Top Gun Maverick teve esse efeito, né, Top Gun Maverick teve a 7ª maior abertura e acabou ficando na primeira posição, então não é impossível que Avatar consiga fazer a mesma coisa. Né? Eu acho que não vai acontecer, porque eu não tô ouvindo tanto boca a boca positivo, eu não tô ouvindo tantas pessoas falando, olha, você viu que Avatar 2 saiu depois de 13 anos, talvez eles tenham exagerado um pouquinho no tempo de lançamento, né? Esse filme deveria ter sido lançado em 2012, 2014, até 2016, eu acho que o filme ainda teria tido um efeito muito maior, só que agora praticamente já mudou uma geração aí, né? 13 anos, já passou muito tempo, então eu acredito que muitas pessoas nem se lembram mais da história, teriam que assistir lá no Disney Plus para lembrar um pouquinho de como era o filme, então eu acredito que o filme poderia ter sido um fenômeno muito maior se ele tivesse sido lançado pelo menos uns 8 anos atrás. Mas, como eu falo sempre, o final de semana mais importante desse filme, na minha opinião, vai ser justamente o próximo. Se a gente for pro próximo final de semana e o filme tiver uma queda de 10%, vai estar quase garantido que o filme vai ter pernas longas, que o filme está conseguindo trazer as pessoas de volta, mas se o filme tiver uma queda de 60%, aí quer dizer que ele vai ter uma performance semelhante à de muitos outros filmes por aí. Obviamente o filme tem um orçamento que não é cravado, né? A gente não sabe exatamente, eu coloquei aí de 400 milhões, porque eu vi fontes falando 300, 350, 400, 450, então eu coloquei mais ou menos no meio do caminho, só que eu acho que esse filme custou mais de 500 milhões de dólares. Primeiro, porque é um filme que está há 13 anos em produção, o James Cameron não é um cara barato, eles tiveram que passar por um momento de pandemia, né, e com certeza os gastos do filme aumentaram consideravelmente, eles fizeram bastante marketing em cima do filme, então eu particularmente colocaria 500 milhões, mas não foi o que eu encontrei dando uma pesquisada aí na internet. Então, como o final de semana que vem é o que mais importa, eu vou deixar alguns comparativos para fazer também no final de semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz aí de cada um dos filmes do James Cameron, pelo menos desde O Exterminador do Futuro 2. E pessoal, como eu já esperava também, o resultado de Avatar está sendo muito maior no mercado internacional. Enquanto o filme abriu com 134 milhões em território americano, ele fez 350 milhões fora dos Estados Unidos, para um total de 484 milhões. Então, no primeiro final de semana, o filme já chega a praticamente meio bilhão. Então, eu acredito que bater a faixa de $1 bilhão, que era uma coisa que muitas pessoas estavam falando que esse filme não iria conseguir fazer, porque ninguém mais quer assistir Avatar, eu acho que o primeiro final de semana já prova que isso não é verdade. Tem sim muita gente animada e vale a gente lembrar que o filme internacionalmente pode ter perdido muito fôlego por causa da final, né, que aconteceu entre a Argentina e entre a França, porque internacionalmente, né, se a gente somar a Europa
o Brasil, né, eu acho que em muitos territórios as pessoas não estavam tão dispostas a ir aos cinemas hoje, justamente por causa da final da Copa do Mundo. Eu acho que o final de semana que vem vai ser importantíssimo pra gente ver o resultado desse filme. E pessoal, antes de continuar, eu queria pedir pra vocês dizerem aqui abaixo quanto vocês acham que Avatar 2 vai fazer no próximo final de semana, que eu acho que vai ser o final de semana mais importante pra esse filme. Ele não teve uma abertura sensacional, mas eu acho que se ele tiver um segundo final de semana excelente, ele vai conseguir, né, trazer um resultado bom. Então eu gostaria que vocês dissessem aqui, depois eu dou uma olhada nos comentários e eu mando um salve pra quem chegar mais próximo. E o segundo colocado foi Violent Night, que aqui no Brasil chegou, se não me engano, com o nome Noite Infeliz, que é um filme que parece ser muito bom. O filme fez mais 5,6 milhões de dólares, caindo 35%, chegando a 34 milhões. Foi um resultado muito bom para um terceiro final de semana, só que o filme teve um orçamento um pouco acentuado de 40 milhões e não parece ser um filme que está tendo um apelo sensacional, né? Internacionalmente, o filme fez somente 20 milhões fora dos Estados Unidos para um total de 55 milhões de dólares. Como eu falei, com orçamento de 40, esse resultado ainda é bem decepcionante para a Universal. O filme precisa fazer pelo menos uns 100 milhões de dólares. E na terceira posição, caindo 51% e se sedimentando como uma grande decepção. A essa altura eu acho que já tá cravado, não tem mais o que aconteça com o filme Pantera Negra Wakanda pra Sempre. O filme é uma decepção pra Disney, isso é inegável. Tem pessoas em todos os vídeos querendo discutir comigo que não é, e assim por diante. E é sim, eu gosto muito da Marvel, vocês sabem muito bem disso, mas não tem como negar. O filme que sucedeu um filme que fez 1,4 bilhão e que não tá chegando nem em 800 milhões de dólares, não tem como negar que é uma decepção. O filme fez mais 5,4 milhões de dólares, chegou a 418 milhões, então o problema não é os Estados Unidos. O filme fez 418 milhões, se ele tivesse feito uma média normal, o filme teria feito 400 milhões nos Estados Unidos, 600 milhões fora dos Estados Unidos, teria batido a marca de 1 bilhão e com certeza não estaria sendo uma decepção tão grande assim. Só que o filme decepcionou muito no mercado internacional. O filme fez menos dinheiro, ele fez 418 milhões dentro dos Estados Unidos e 367 milhões fora dos Estados Unidos, para um total de 786, e o filme não tá crescendo muito semana após semana, então não é de outro mundo a gente imaginar que esse filme não vai conseguir atingir a marca dos 800 milhões. Isso sedimentaria com certeza o pior ano da Marvel aí nos últimos anos, né, desde 2016 talvez. Eu teria que analisar um pouquinho mais a fundo para cravar um resultado aqui para vocês, se vocês quiserem, eu até faço isso em um vídeo separado, mas com certeza o filme do Pantera Negra não foi o sucesso que muita gente esperava. Obviamente, né, sem o ator principal, com o universo Marvel nessa fase que muitas pessoas não estão gostando, muitas pessoas já deixaram de assistir os filmes. Eu, por exemplo, não fui assistir Pantera Negra nos cinemas, eu não tive tanta vontade ainda, justamente porque eu não tô gostando tanto assim dos últimos filmes que foram lançados, então eu tenho o maior prazer em esperar sair no Disney Plus. E na quarta posição ficou outro, esse não é, eu não vou nem chamar de decepção, eu vou chamar do maior flop da década talvez, o filme Mundo Estranho, que fez mais 2,2 milhões de dólares, chegando a excelente marca de 33 milhões de dólares em território americano, um filme que teve um orçamento entre 180 e 200 milhões de dólares, chegou a 33 milhões em território americano. Esse era o resultado que era para ter sido do primeiro dia de lançamento de um filme, até menor, né? Um filme da Disney que custou 200 milhões, era para fazer 50 milhões, digamos assim, no primeiro dia, e fez 33 milhões, isso em 4 finais de semana diferentes. Internacionalmente, o resultado é ainda pior. O filme fez somente 23 milhões fora dos Estados Unidos, que mostra que não tinha salvação para esse filme, não foi culpa do marketing, não foi culpa de nada. O filme simplesmente não é atrativo para o grande público e o filme chega a somente 56 milhões de dólares ao redor do mundo todo. Com certeza esse filme perdeu uns 50 milhões de dólares, pelo menos nas bilheterias. E para fechar o top 5 ficou o filme The Menu, né, que é um filme com um elenco gigantesco, né, com a Anya Taylor-Joy, com Ralph Fiennes, com um elenco muito bom. O filme fez mais 1,7 milhão de dólares, com 38% de queda, e o filme chega a 32 milhões de dólares em território americano, então praticamente o mesmo resultado que Mundo Estranho, e bate o Mundo Estranho internacionalmente com 62 milhões de dólares. Quando você imaginaria, né, que um filme de terror, suspense ali, né, que é o filme The Menu, teria um resultado maior do que uma animação da Disney multimilionária. Então, fechando o top 5 do final de semana,
ficou na primeira posição, novamente, Top Gun Maverick com 718 milhões, Pantera Negra Wakanda pra Sempre com 418, Doutor Estranho 2 com 411, Jurassic World Domínio com 376 e Minions 2 com 369. E no mercado internacional, a situação se repetiu também, Top Gun Maverick com 1,488 bilhão, Jurassic World Domínio com 1 bilhão, Doutor Estranho 2, 952 milhões, Minions 2 com 939 e Pantera Negra Wakanda pra Sempre com 786. Então, pessoal, esse foi o Clube da Bilheteria desse final de semana. Como eu falei, o filme Avatar 2 não dá pra julgar muito pelo primeiro final de semana, porque a gente não sabe qual efeito o James Cameron vai ter. Ele sempre consegue surpreender. Quando o Titanic foi lançado no primeiro final de semana, as pessoas estavam falando que seria um fracasso. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal a respeito disso. Depois, Avatar foi lançado, todo mundo falou, pô, esses monstrinhos azul aí do James Cameron vão fracassar. Ele gastou 350 milhões no filme, nunca que esse filme vai se pagar. A Fox, né, se ferrou com esse filme e não foi o que aconteceu. O filme acabou fazendo 2,8 bilhões de dólares e se tornou o maior fenômeno da história do cinema, pelo menos, né, se a gente não ajustar pela inflação. E agora tem Avatar 3, que é o filme, Avatar 2, na verdade, que é o filme seguinte do diretor. Então não dá pra gente apostar contra, né, digamos assim. Eu, pelo menos, tenho que ver como as próximas semanas vão ser pra saber se o filme vai ser lucrativo, se não vai, porque o James Cameron falou que o filme teria que fazer 2 bilhões, né, pra ser lucrativo, mas eu acho que ele foi um pouquinho exagerado, né. Eu acho que de 1,2 a 1,4 bilhão, esse filme já vai se tornar pelo menos minimamente lucrativo, né, pra 20th Century Studios e, consequentemente, pra Disney. Então, pessoal, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse resultado do Avatar 2 e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.